Olá, vamos para a explicação do dia de hoje, das atividades que se referem à página 38 e à página 39 da apostila de capa laranja e faremos hoje no dia 5 de novembro. Nós vamos fazer hoje uma revisão sobre o sistema digestório. Você já pensou sobre o que acontece com os alimentos depois que nós os engolimos? Por que podemos comparar o estômago e os intestinos com um liquidificador? E aí nós temos um título, Sistema Digestório, o caminho dos alimentos em nosso corpo. Aqui nós temos, vejam só, um esquema de informações. São 4 retângulos enumerados, né? Então nós temos ali uma sequência. Também sabemos que é uma sequência porque nós temos flechinhas, olha, que nos orientam para onde iniciarmos a leitura e até onde finalizar. E mais abaixo nós temos ali, olha só que interessante, uma imagem, né, de um corpo humano, porém em destaque os órgãos que se referem ao sistema digestório. A prof não vai fazer a leitura destas informações que estão nos retângulos, certo? Quem fará a leitura em casa serão vocês. Então, leiam 2 vezes com muita atenção, porque nestes retângulos estão as informações de como é feita de como trabalha, né, o sistema digestório, como é feita a digestão quando nós nos alimentamos. Então, ali, ó, ela inicia já pela boca, depois ela passa por outros órgãos do nosso organismo, até chegar ao estômago. O que acontece lá no estômago e depois vai para onde? Por que o nosso intestino também é muito importante no processo digestório? Diria eu, a fase principal dos nossos alimentos, porque é ali, né, que são retirados todos os nutrientes que nós precisamos para manter o nosso corpo com energia. Então, dentro desses retângulos tem informações muito importantes para que nós possamos entender um pouco mais sobre o sistema digestório. E aí nós faremos as atividades que estão em seguida. São todas atividades de interpretação e análise das informações que estão nos retângulos acima. 154. No processo nutricional, vários órgãos e tecidos do corpo têm função de digestão, absorção e transporte dos nutrientes. Na nutrição, o sangue tem função. Então, qual é a função do sangue dentro do processo digestório? De acordo com as informações que nós já obtivemos nas aulas anteriores, né, no que nós já estudamos, no que nós já sabemos, com estas informações que o texto nos traz, nós podemos saber qual é a função, o que o sangue tem de função dentro da digestão. Então, vocês irão ler as alternativas e assinalar a correta. 155. Paulo acordou cedo e foi jogar bola com seu amigo. Ele estava com tanta vontade de jogar que se esqueceu de tomar o café da manhã. Durante o jogo, ele sentiu tontura e teve que parar de jogar. Paulo sentiu tontura por quê? O que será que aconteceu com o Paulo? Qual destas alternativas pode explicar melhor o porquê Paulo teve essa tontura? Todos nós sabemos que quando não nos alimentamos direito, de uma maneira correta, nós podemos ter tonturas e outras coisas, né? Causam, então, outras coisas também no nosso organismo e nós temos que ficar atentos para isso. 156. Pinte os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Então, neste retângulo, nós temos vários órgãos que compõem o nosso organismo.
Nós já estudamos, falamos sobre todos eles durante as nossas atividades anteriores. Então, eu gostaria que agora vocês pintassem somente aqueles órgãos que fazem parte do nosso aparelho digestório ou digestivo, certo? Os outros deixem em branco, tá? 157. Completa o texto com as palavras dadas. Então, nós temos várias frases aqui que compõem o texto, certo? Nós temos da letra A até a letra D. E nós temos aqui no quadro várias palavrinhas que irão se encaixar nestas lacunas, cada frase com as suas palavras. Então, eu tenho ali, na boca, os alimentos entram na onde? Qual das palavrinhas acima se encaixa neste espaço? Irá colocar ali. Onde são mastigados pelos o quê? Olha lá no quadro acima e completa a informação. Assim, sucessivamente, todas as partes que estão em aberto na frase. Na letra B também, no estômago. Então, o que acontece lá no estômago com os alimentos? No o quê? Veja ali acima, no quadro, qual palavrinha se encaixa melhor neste espaço e que dê sentido para a frase. É muito importante entender isso também. O bolo alimentar mistura-se com um líquido chamado... Como é o nome do líquido que auxilia na digestão, que é misturado junto ao bolo alimentar, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, voltem lá no texto, na página anterior, que aquele texto irá ajudar vocês muito, certo? Na letra C também nós temos um retângulo ali com as palavrinhas soltas que irão encaixar nesta frase abaixo. E na letra D também, no intestino grosso. O que acontece lá? Então, vocês irão ler e encaixar as palavrinhas da mesma forma. Logo abaixo nós temos uma leiturinha, né? Da turma da Mônica. Então, façam essa leiturinha com bastante atenção, assim como todas estas atividades do dia de hoje. Bons estudos e se precisarem de auxílio, eu estarei aqui para auxiliá-los.